Hoje é dia 21 de novembro de 2024, uma quinta-feira chuvosa, em Brasília, capital da República. Temos a honra de receber no programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dos Territórios o eminente desembargador Leonardo Rosque Bessa, natural de Brasília, Distrito Federal. Bessa é jovem, vai fazer 57 anos. Nasceu no dia 5 de dezembro de 1967. Então vai fazer ainda, está chegando, hein? O eminente desembargador Leonardo Bessa formou-se em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, em 1989, onde também concluiu o mestrado em Direito Público, em 2002. Em 2008, concluiu o doutorado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Sua carreira começou como promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em 1991. Atuou por quase 20 anos na Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, foi eleito Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal em 2014, com 4 anos de mandato. Entre os anos de 2019 e 2021, foi Procurador de Justiça na 2ª Procuradoria de Justiça Criminal, especializada, e na Coordenadoria de Recursos Constitucionais. Atuou como conselheiro do Conselho Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, secretário executivo do Grupo Nacional de Defesa do Consumidor, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público da União, foi nomeado, depois, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela Presidência da República, em 9 de junho de 2021, em vaga destinada ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, com posse em 2 de julho de 2021. O eminente desembargador Bessa foi membro da banca examinadora de vários concursos para promotor de justiça adjunto do Ministério Público. Além disso, o eminente desembargador Leonardo contribuiu para o meio acadêmico como professor em várias instituições. Participou como palestrante em mais de 170 eventos acadêmicos e é autor de 9 livros sobre direito do consumidor, direito civil e processo civil coletivo. Recebeu vários títulos e honrarias ao longo de sua carreira. Sua trajetória é rica em participações e colaborações na elaboração de normas, divulgação e esclarecimentos do ordenamento pátrio, incluindo a participação como membro da Comissão de Juristas, instituída pela Presidência do Senado Federal para a atualização do Código de Defesa do Consumidor, 2010 e 2013. O eminente desembargador também foi membro de comissão do Ministério da Justiça, instituída para elaborar anteprojeto de lei, que cria e regulamenta o cadastro positivo, 2010 e 2011. Colaborador por mais de 20 anos do encarte semanal Direito e Justiça do jornal Correio Brasiliense, além de participações diárias no programa Defenda Seus Direitos da Rádio Justiça, com esclarecimentos sobre o Código de Defesa do Consumidor, dentre outras atividades desempenhadas pelo eminente desembargador Leonardo Bessa. Currículo riquíssimo, uma carreira belíssima e jovem, 57 anos, vai completar agora no dia 5 de dezembro. Então, o eminente desembargador Leonardo Rosque Bessa, é uma honra muito grande para o programa História Oral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal receber Vossa Excelência para falar sobre a sua história. Esse programa vai ficar disponível no canal do Tribunal no YouTube, a vida toda. E vai ficar também no memorial do Tribunal, a transcrição. Então, é uma honra muito grande receber Vossa Excelência para nós falarmos um pouco dessa trajetória bonita de vida. A honra e a alegria é minha.
até porque ser entrevistado pelo desembargador Bellinati é muito bom, porque faz parte da minha história, né? Logo que eu entrei no Ministério Público, tive o prazer de trabalhar e aprender muito lá em Braslândia, né? 92, 93. Isso, Trabalhamos juntos. Isso, numa vara de competência geral, né? Geral. De júri à família, de tudo. Valdo Leonardo era um promotor, um menino, tinha 24 anos. Menino valente, guerreiro, lutava muito em defesa da sociedade. Eu não me esqueço, não. É verdade. Você honrou a toga lá do Ministério Público naquela época, viu? E continua honrado. Então, seja muito bem-vindo a esse programa. Obrigado. Nós vamos dividir essa entrevista em 3 partes. Primeiro, vamos falar da sua família, da sua origem. Você já falou aqui no currículo que nasceu em Brasília. Eu queria que você falasse do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus irmãos. Como é que foi? O que você tem a nos contar para esse programa? História não. Bom, eu nasci em 67. Meu pai, antes disso, ele veio para Brasília em 67. 1967. Meu pai veio para Brasília em 1964. Ele veio de Belo Horizonte. Ele é paulista, mas ele só, como ele diz, ele só nasceu em São Paulo, né? Porque o pai dele era militar e estava por um período em São Paulo. Ele nasceu em São Paulo. Ele fala o nome também de seu pai para ficar registrado. Irã da Costa Bessa. E ele veio de Belo Horizonte, que ele fez medicina lá em Belo Horizonte, na Federal, na Universidade Federal, e veio, né, naquela empolgação com a nova capital, né, 4 anos. Início de Brasília. Início de Brasília. Minha mãe, ele a conheceu lá há uns 3, 4 anos, acredito que lá. Minha mãe Liliana Roscoe Bessa. Em São Paulo ou Belo Horizonte? Em Belo Horizonte. Belo Horizonte. Minha família toda da minha mãe é de Belo Horizonte. A família do meu pai é de Goiânia. Ele nasceu em São Paulo, mas ele se considera mineiro, porque além de ter feito o curso superior de medicina lá na Federal de Minas Gerais, ele fez o 2º grau em Juiz de Fora. Juiz de Fora. Ele já saiu de Goiânia para fazer um 2º grau mais qualificado, que na época ele me dizia isso, que em Goiânia não tinha, já para se preparar para o vestibular, né, da Federal. Passou, depois especializou em neurocirurgia e veio para Brasília. E minha mãe veio depois, eles se casaram, né, se conheceram lá. E nós somos 4 filhos. 4 filhos. 4 filhos. A sua mãe é médica também? Você não, disse que seu pai é médico. A sua mãe... Minha mãe é o que a gente fala do lar. Do lar. Minha mãe é do lar. Escolheu a melhor parte. Exatamente. Ela chegou um período da aula em ensino fundamental, exerceu uma outra atividade na área... Seus pais são vivos? Minha mãe é viva, meu pai faleceu há 1 ano atrás. Há 1 ano atrás. Eu conheci seu pai na sua posse como procurador do Ministério Público, procurador-geral. Ele estava lá feliz, comemorando a sua ascensão profissional. Por coincidência, coincidência assim, né, que 1 ano, né, dia 22 de novembro... Um homem muito educado, acolhedor, uma pessoa muito simpática. Voltou para Deus, né? Sim. Voltou para Deus. Pois é, e meu pai amava medicina, né? Tanto que uma das grandes frustrações dele era... Ele trabalhou até 84, ele faleceu com 85, quase 86 anos. E uma das coisas que muito abalou ele emocionalmente é que ele trabalhou até 83, 84, começou a ter dificuldade, né, de atender, né, por conta de a saúde debilitando, e isso trouxe muita tristeza para ele. Mas enfim, então, meu pai médico, minha mãe veio acompanhando, deixou toda a família dela em Belo Horizonte, né? E nós somos 4 filhos, 2 irmãs gêmeas, né? Uma é médica, Juliane, a outra Cristiane, ela é professora da Universidade de Brasília, da área de letras e tradução. Aí eu sou o filho do meio, e uma mais nova, Daniela, que é formada em pedagogia. Então, dos 4 irmãos, só você que seguiu a carreira jurídica? Só eu que segui a carreira jurídica. Sim, mas o que motivou essa ascensão para a carreira jurídica? Bom... O seu pai era médico. Meu pai era médico. Ele torcia para você ser médico ou não? Ou ele nunca falou nada? Ele tinha expectativa que eu fizesse medicina também. E eu cogitei disso, inclusive acompanhei ele, ia ao hospital para ver como era o dia a dia, acompanhei até em cirurgia, cogitei disso. Mas depois
eu sempre tive uma característica muito marcante, que era a ideia de independência, né? Independência financeira, autonomia. Depois que eu fiz uns cálculos que o curso de medicina ia me gerar muita dependência ainda dele, né? Certo. Aí eu comecei a pensar numa alternativa, né? E o direito foi uma também que me empolgou na época, né? Certo. Me empolgou, na época ele até me apresentou um advogado, doutor Carmona, não sei se o senhor conhece o doutor Carmona, um advogado antigo aqui de Brasília, e que também me trouxe nos fóruns, ou seja, né, antes de escolher, ele sempre falava, então vai lá ver como é que é o dia a dia do advogado. Você se apaixonou pelo direito. Eu não vou dizer que eu me apaixonei, mas eu vi que tinha um campo muito interessante, porque eu sempre tive uma redação muito boa. Lá, aí na UNB, eu passei e fui aprovado na UNB, e aí sim, eu lá no meio do curso, eu já tive a ideia de ser promotor de justiça. E por quê? Não por conta de atuação na área criminal, que foi atuação lá em Braslândia e tantas outras, mas porque eu percebi que o Ministério Público estava ganhando uma nova feição. E que feição é essa? Essa tutela dos direitos coletivos. Né? Eu estou falando da década de 90, sociedade. Meio ambiente, consumidor, patrimônio público. Eu achei muito interessante, achei que era algo que poderia dar um retorno à sociedade. Né? Hoje, às vezes, é um pouco... Eu converso com meus alunos, né? E eu percebo que muitos escolhem profissão olhando... Né? É natural, né? Olhando quanto vai ganhar, o salário, enfim. Mas na década de 90, a gente tinha muito mais a questão do idealismo, de fazer alguma coisa, né? Ou para a sociedade, alguma coisa que te tornasse feliz, do que pensar, não que não pensasse, mas assim, não focar tanto na questão financeira. Não era exatamente. Certo. Então, aí, no curso da UNB, eu já tinha decidido, né, que iria seguir a carreira do Ministério Público. Aí me formei, foi em 90, ali está um pequeno, lá está 89, eu formei em 1990, no meio do semestre, e em 91 eu já tomei posse como promotor de justiça. Então, logo depois, antes... Você passou no primeiro concurso. Passei no primeiro concurso. Você era estudioso, então, porque para passar... Trabalhei no STJ, concursado, trabalhei no BRB, também concursado, e por uma grande alegria tive a oportunidade de trabalhar na área jurídica do BRB. Então, olha então, você já... Terceiro concurso. Era o terceiro concurso. Olha só. E o do Ministério Público, tomei posse no dia 5 de dezembro de 91. Que, por coincidência, tem uma coincidência interessante, que eu sempre falo quando conto um pouco da minha história. Foi o dia que eu fiz 24 anos. Então, eu tomei posse no dia que eu fiz 24 anos. Menino. E olha que interessante. E foi trabalhar comigo, ou não? Não, aí fiquei trabalhando um período na Vara de Família, trabalhei com o doutor Romão. Aqui em Brasília. Em Brasília. Trabalhei um período em Sobradinho, conciliei Sobradinho com Planaltina, área criminal. Fiz o primeiro júri da cidade de Sobradinho. Primeiro júri, porque o júri Sobradinho até 90, aí foi 92 já. Os júris dos crimes dolosos contra a vida lá eram julgados aqui em Brasília. Certo. Aí foi o primeiro júri de lá e eu fui promotor. Também tem isso aí, foi bem... E teve... nós trabalhamos juntos em Braslândia e você tinha uma característica, você lutava com muita garra mesmo, ali no júri, principalmente no júri. Sim. Você fez alguns júris. Fiz alguns júris. Você deu trabalho para os advogados de defesa, viu? Foi. A gente fez alguns júris. Eu fiz na minha vida Sempre cumprindo com muito rigorismo ali a tarefa do Ministério Público, com muita seriedade. Mas o júri, eu não fui atrás do júri. Né? E você sempre foi um grande orador. Você é jovem, com 24 anos. Obrigado. E falava muito bem. Era um grande orador. Talvez mais a empolgação do que a oratória, não sei. Mais a vontade mesmo. Já nasceu com esse dom, viu, desembargador? Com esse dom, com essa missão. Eu vejo como missão. Você tem a sua missão, eu tenho a minha. Então, Deus chamou você para o Ministério Público, depois para o Tribunal. Sim. Então, você já cumpriu a sua tarefa lá no Ministério Público, agora está cumprindo aqui como desembargador. Aí, só para continuar nas coincidências, e essas coincidências numéricas, ela acompanha aqui o tribunal também. 5 de dezembro de 91, eu tomei, quando eu fiz 24 anos,
E o dia que eu tomei posse como procurador-geral também foi no dia do meu aniversário. Olha Foi só. 5 de dezembro de 2014. Esse Também no dia do aniversário. E foi assim. esse é um dia especial, É, 5 de dezembro. aconteceu isso. Aí a minha renovação do mandato também foi 5 de dezembro de 2016, 2 anos depois. Sem programar. Sempre, assim. Coincidência, É, olha só. era, porque estava próximo, né? O primeiro foi assim, né? Que eu tinha 3 datas possíveis, uma delas era 5 de dezembro. Eu não sugeri isso. Eu falei, Certo. não, vou tomar posse no dia Tá do meu certo. aniversário, né? E Parabéns. o outro, 2 anos depois, coincidiu e foi. E aqui no tribunal, só para dizer que isso acompanha, eu tomei posse no dia do aniversário da minha mãe, Olha que foi só. 2 de julho. 2 de julho. 2 de julho, no auge aí da pandemia. Repete o nome da sua mãe para ficar Liliana registrado. Roscoe Bessa. Muito bem, um Não foi no dia abraço do para meu a mamãe. aniversário, mas... A mamãe vai ver a entrevista. Um abraço para a senhora, parabéns pelo filho maravilhoso, que presta um serviço muito importante para o Brasil e para o mundo. Como Então, homem da essas justiça. coincidências de número, né? Muito bom. Bem, eu queria então que você fizesse um balanço agora. Para você repetir isso aí. Você já falou dos concursos. Qual foi o primeiro emprego? Não, eu fiz estágio em escritório de advocacia, fiz aquele estágio na Defensoria da Assistência da própria UNB, nós íamos tinha um escritório modelo, tinha uma base na Ceilândia, a gente ia uma vez por semana, né? Fiz estágio em escritório de advocacia, aí passei no concurso, né? Tanto no BRB, fui chamado, quanto do STJ. Então, foi BRB, os estágios, BRB, STJ, STJ para o Ministério Público e Ministério Público para o Tribunal de Então Justiça. foram o quê? 5 concursos? 3, né? 3. BRB, STJ e Ministério Público. Ah, então os 3 concursos. Os 3 concursos. E qual é a sua lembrança desse período inicial da sua vida? Se você fosse falar agora, o que você tem no coração, aí, um momento Na bom? área profissional? Profissional. Não, eu fui muito alegre, muito feliz no Ministério Público, né? Atuei a maior parte na área de defesa do consumidor, ou seja, consegui realizar aquele sonho que era atuar na área de direitos coletivos. Certo. Isso foi muito bom, porque eu fui muito novo para a promotoria de defesa do consumidor. Se um promotor hoje, com o mesmo ideal que eu tinha lá, entrar no Ministério Público, infelizmente ele vai demorar muito para ir para essa área. Certo. Foi uma coincidência que abriu a titularidade da 2ª promotoria. O promotor Antônio Gomes aposentou muito jovem, abriu a promotoria, os promotores tradicionais não queriam atuar nessa área e eu me candidatei e deu sorte, né? Porque é questão de antiguidade. Certo. Então tive essa alegria de poder realmente atuar na área que eu planejei enquanto estudante. E por que essa preferência pelo direito do consumidor? Porque não foi exatamente pelo consumidor. Eu queria atuar na área de direito coletivo, porque eu achava, entendia, ainda entendo, né, apesar de algumas dificuldades que a vida me mostrou depois, que a tutela do direito coletivo ela dava muito espaço de atender interesses da sociedade. Da né? sociedade. E era uma coisa nova. Você queria defender a sociedade defender interesses nessa área. coletivos. Muito bem. Eu tinha essa ideia. E ficou Porque, mais de na 20 verdade, anos, né, nessa área. Porque, na verdade, eu cogitei, né, quando estudante de direito, na área, em ser político. Nesse sentido de tentar... Voltando, na década de 90 as pessoas eram muito idealistas. Não estou dizendo que elas não são ainda, né? Mas era uma coisa entendi. muito mais forte. De tentar mudar a sociedade, tornar o mundo melhor, toda aquela história do idealismo. E aí eu percebi, né, que dentro do Ministério Público, sem as dificuldades da política, né, você poderia fazer um papel muito interessante. Né? Bastava passar primeiro no concurso público e depois conseguir ir para essa área. E você sempre foi um grande político. Foi eleito 2 vezes, entrou na lista para o Procurador-Geral. Eu falo presidente do Ministério Público. Presidente. E eu queria que você falasse um pouco. O presidente, o Procurador-Geral, o presidente do Ministério Público. Então, eu queria que você contasse essa ascensão sua como o presidente do Ministério Público, depois foi reconduzido novamente, foi reconduzido presidente pela 2ª vez pelo presidente da República. Até então,
eu já tinha bastante tempo de Ministério Só Público. lembrando que no Ministério Público existe eleição. Isso, poder eu ia entrar comentar lista, isso. Não é fácil, não. Exatamente. Eu Se ia não comentar tiver isso. prestígio lá, não é. Tem que ter uma boa relação com todos os colegas, né? Foi a primeira vez que eu me lancei, foi em 2013, né? Provavelmente, 2014 mesmo, né? E eu fui o mais votado. Então, eu fiquei em primeiro da lista, né? Eram 6 ou 7 candidatos, eu fiquei em primeiro da lista. Essa lista é encaminhada ao presidente da República, que nomeia um dos... a lista é formada em os 3, né? Eram 6, os 3 mais votados vão para o presidente da República, ele escolhe um dos 3. Eu fiquei em primeiro da lista e fui o escolhido, né, na época, pela presidente Dilma. Né? Fui o mais votado. Eu fui a sua posse, hein? Sim, Você me mandou lembro. até uma fotografia lá da sua posse. E E depois? Na segunda vez também fui o mais votado no segundo mandato, e ainda com uma votação ainda maior, que mostra, né, a gente quer compreender isso como uma aprovação da gestão. Aprovação, né? com certeza. Fui, um reconhecimento fui mais pelo votado, trabalho realizado. Fui nomeado, e aí já era o presidente Temer. Também fui o primeiro da lista e fui nomeado. Certo. Né? E para Então desembargador... você ficou 4 anos como 4 presidente anos, do 2 Ministério mais Público. 2, que é o máximo. Fiquei 4 anos como procurador-geral. Agora, por que vocês não chamam de presidente do Ministério Público? Como aqui no tribunal, que é o presidente do Tribunal de Justiça. Lá no Ministério, não seria interessante colocar presidente do Ministério Público? Poderia ser, mas é porque como a lei fala em procurador-geral, né, então a gente segue o que está na lei, né? Mas não está... realmente quem preside. Fica né? mais fácil falar presidente, né? Porque procurador, às vezes você confunde procurador DF, procurador da autarquia. E o pessoal faz muita confusão. Faz. Né? Procurador-geral de Justiça do DF, que é do Ministério Público, procurador-geral do DF, que é o advogado, vamos chamar assim, advogado-geral do DF, procurador da República, procurador de Justiça, é muito procurador. Agora, na área acadêmica, desembargador, você é considerado um dos grandes professores do CEUB. Queria que você falasse um pouco dessa sua luta como professor, de curso de mestrado, pós-graduação. A área acadêmica, ela veio e foi... Eu entrei logo no Ministério Público, tinha um grande amigo que depois me acompanhou, né? Tanto no início da área acadêmica, no Ministério Público, foi aprovado junto comigo, que é o Márcio Mafra Leal. Sim. Né? Depois virou juiz federal e agora, recentemente, está como titular de cartório lá em Joinville. Mas ele acompanhou muito a minha área acadêmica. Por que eu estou falando isso? Que ele ingressou no Ministério Público e ele falou, vamos fazer um mestrado. Eu falei, não, deixa eu primeiro agora focar, aprender, ter a realização do que vivenciar a profissão aqui, até para ter ideias do que eu vou querer desenvolver academicamente. Né? Então, ele fez o mestrado imediatamente, nesse momento eu falei, não, vou esperar um pouquinho. E foi muito bom, né? Porque eu tirei algumas ideias, aquela história que se fala, né, de teoria e prática. Né? Eu vivenciei já a promotoria do consumidor, depois de uns 5, 6 anos, falei, não, agora eu vou ingressar no mestrado. É aí que começou a parte acadêmica, né? E fiz o meu mestrado, meu orientador foi o Ronaldo Poletti, né? Um professor... eu fui aluno dele também. Grande professor. Minha tese foi na área de consumidor, que é sobre entidades de proteção ao crédito, né? Comecei a escrever livros, não só o livro relacionado à minha dissertação, que virou um dos livros, foi o segundo livro que eu lancei, mas eu também tinha aquela atividade que foi registrada aí, que era responder a pergunta dos leitores no encarte Direito e Justiça. Eu tinha muito material, aquilo ali era uma vez por semana. E depois de alguns anos, eu fiquei lá muito tempo, mais de 15 anos, depois de algum tempo lá, no 3º, 4º ano, eu vi que eu já tinha muito material que eu deveria transformar aquilo num livro, porque era direito do consumidor para o leigo. O currículo fala para você já escreveu 9 livros, é isso? 9 livros. 9, deve ser isso ou mais, talvez. Como é que você arruma tempo para escrever tanto livro assim? Trabalha muito, hein? É bastante. Muita pesquisa. Final de semana. É porque como é que você final concilia? de semana eu brinquei, mas como é que você todo concilia dia.
de trabalho como Acordando desembargador cedo. e ainda escritor de livros, ainda professor, Acordando bem cedo, né? acordando cedo. Usando o tempo E para... você já é professor há quase 30 anos, Sim, né? sim, eu sou professor há muito tempo, É. né? Já dei aula de introdução ao estudo do direito. Olha que interessante. Muitas pessoas falam, você dá... Quando eu fui para procurador na área penal, eu falei, isso é novidade? Eu falei, não é novidade para mim, a área penal, porque eu atuei na área penal logo no início, todo promotor atua, um bom tempo. Me interessei pelo processo penal, comecei a dar aula em processo penal lá no curso preparatório do Jaci. Instituto Processo, temos muitos Sim, e problemas na tem área do muita, consumidor. mais do que eu imaginava. Porque eu tinha a impressão que as questões de direito do consumidor, a grande maioria, iriam para os juizados especiais, e vão mesmo, né? Por exemplo, tem a questão, por exemplo... Em razão do valor da causa. Mas tem bastante coisa aqui também no tribunal, né? Na área de plano de saúde, de bancos e várias outras questões. Eu fiquei impressionado no sentido do volume. E isso aí me deu a alegria de poder lidar de novo, né? A questão teoria prática, lidar com questões que eu estudo academicamente, tentar trazer alguma contribuição para a vivência do direito. Aqui no nosso tribunal, são muitos colegas que são especialistas nessa área do direito do consumidor. Quem é que você citaria aqui? Eu ia falar professor Hector, desembargador Hector Hector Valverde. É especialista também, sim, né? O professor Roberto Freitas também. Na área do consumidor. Sim, ele deu aula e nós realizamos vários eventos acadêmicos em conjunto. O desembargador James também tem um livro de direito do consumidor, né? Com a defesa do consumidor comentado também, né? Um pouquinho mais antigo, mas tem. Eu acho que de estudiosos mesmo de direito do consumidor seriam, então, já um número razoável, né? São uns 4, né? Opa, que bom. Não é? Desembargador Leonardo Hauskbender, muita gente está acompanhando a nossa entrevista aí, vai ficar aqui no canal do Tribunal do YouTube eternamente. Eu queria que você explicasse, principalmente para os jovens que estão nos acompanhando, qual é o segredo de passar em 3 concursos, qual era o seu método de ensino, como é que você estudava? Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu fiquei viciado em fazer resumo. Se eu não fizesse o resumo da matéria, eu não aprendia nada. Então, eu tinha que resumir a matéria do livro, do código. Qual era o método que você utilizava para aprender com mais facilidade, para enfrentar os concursos? Meus alunos sempre perguntam sobre essa questão de método. Eu falo que o método é muito individual, né? Cada um tem que perceber a forma que o aprendizado será mais eficaz. O meu método era assim: prova objetiva. Eu vou ter que estudar, no primeiro momento, lei seca, né? Eu não ia, até por questão do tempo, né? Eu passei logo no primeiro concurso, imagina. Então, assim, eu ficava lendo e compreendendo a lei, não é decorar. Você não fazia resumo? Não, eu riscava o código, rabiscava, né? Eu acho que isso ajudava a memorizar. Já na segunda fase, eu também eu rabiscava bastante os livros, eu acho que isso me ajudava. Né? Lia, rabiscava, mas talvez a primeira característica, uma característica muito forte, é que para mim não tinha horário. Era de manhã, era tarde, era noite, era sábado, era domingo. Se eu tinha um intervalozinho, às vezes, de 30 minutos entre uma atividade e outra, eu falei, não, esses 30 minutos eu vou aproveitar. Então, ter muito esse foco de aproveitar bastante. E eu também não tinha muita coisa de, eu preciso ter um ambiente ideal, né? Um silêncio aqui, ali. Não, você vai fazer o seu ambiente. Às vezes aliás, eu tinha necessidade de mudar de ambiente muitas vezes também, né? Isso. Para o primeiro concurso, você estudou quanto tempo assim? Então, um ano direto, 6 meses? Foi mais ou menos. É que, na verdade, o concurso abriu em março, talvez fevereiro, e dia 5 de dezembro de 91 eu tomei posse. Então, é só fazer essa contagem aí, dar uns 8, você saiu da faculdade já isso, passou eu saí, em concurso. Mas tem que dizer o seguinte, né? Tem que dizer o seguinte, e eu falo com meus alunos hoje, você tem que estudar ao longo do seu curso. Eu sempre levei meu curso muito a sério.
Né? Então, assim... Só pelos livros publicados dá para ver que você é um grande estudioso. É porque... Excelente aluno. Sim, é diferente aquele aluno... Eu estou falando isso porque eu puxo a orelha dos meus alunos. Aquele aluno que só estuda em véspera de prova. Aquele aluno que estuda ao longo do curso para sedimentar o conhecimento. Então, se alguém fala assim, você começou a estudar em março e passou em dezembro, em termos que eu já estava estudando antes, eu não estava... Para o concurso foi. Realmente eu não estava... Porque eu nem sabia exatamente quando ia abrir o concurso, enfim. Mas, então, assim, você realizar um bom curso de graduação faz toda a diferença para aqueles que querem depois, né, estudar para concurso. É diferente. Certo. Tem muita gente que está estudando aí, parece que é a primeira vez que está vendo a matéria. Né? Então, o seu método que você está falando, você ia lendo e riscando. E depois lia de novo, na véspera... Hoje um colega falou aqui na entrevista do programa oral que ele estudava lendo. Ele só lia. Só lia, não fazia rascunho, não fazia, só lia. Eu acho que é o método mais difícil, né? Só ler, né? Sem fazer anotação. Mas é aquilo que, né? Se cada deu um certo tem para sua ele... facilidade. Hoje tem muitos recursos que não havia na época, né? Hoje pode estar Eu falo também para meus alunos. É tudo que eu falo para meus alunos. Você ouve canal do YouTube, tem temas, você faz um curso online de preparatório, né? Tem canais maravilhosos. Qualquer tema de direito do consumidor tem excelentes professores, aulas gratuitas. Né? Ou seja, dá para passar em concurso. O aluno eu se falo para preparar... meus alunos, vocês vão fazer a caminhada no parque, mas não vão ouvindo música, não. Vocês vão ouvindo a aula de um tópico de estudo. Vai caminhar ou correr e vai ouvir a aula. Vai dar certo. Vai dar certo. Entra no carro, ouve a aula. É assim. Certo. Muito bem. O próximo livro, qual vai ser o... Não, por enquanto eu estou atualizando esse livro de CDC comentado, mas também estou com uma ideia, até que... Você já lançou o manual, o código comentado? Eu tenho lei do cadastro positivo, a nova lei do cadastro positivo, tem relação de consumo e aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tenho... agora tem um bem importante. Os consumidores, limites dos bancos de dados de proteção ao crédito, e tem livros que eu sou organizador. Né? Inclusive com a professora Cláudia. Certo. Eu estou pensando em escrever um livro de um tema muito atual, que são aspectos processuais do superendividamento. Né? Porque a lei de superendividamento ela é muito boa, mas ela tem algumas lacunas e tem trazido vários questionamentos para os juízes e desembargadores como resolver o trâmite. Pode dar liminar, não pode dar liminar, questões também relacionadas... E os magistrados endividados? Vão ser favorecidos, então, né? Eu não sei como é que está essa estatística não aí. Sabe, né? Não sabe. É brincadeira. Eu sei. Mas, desembargador, eu queria que você falasse do esporte, que eu sei que você tem um esporte maravilhoso aí. O pessoal comenta muito. Sim. Você é um atleta aqui em Brasília. Eu não sei se eu sou atleta, mas que eu faço bastante atividade física, eu faço. São 2 esportes mais marcantes na minha vida, né? 3, na verdade, né? O primeiro é a natação, que eu comecei com 9 anos, competi e sempre me destaquei muito na natação. E quem faz natação, invariavelmente, se você continua muito tempo nadando, você acaba querendo praticar um esporte que não é muito conhecido, que é o polo aquático. Né? Que é vamos chamar assim, um handball na piscina, né? É muita natação com bola, 7 jogadores para cada lado, né? Porque é uma coisa mais lúdica. A natação, é um esporte antigo, né? O esporte fala antigo, mas não é um esporte que no Brasil não tem tanta... Antigo a sua participação, faz muito tempo que você também. É um esporte muito antigo. Na Europa ele é muito... As pessoas vão, né, assistir os jogos de polo aquático, enfim. E o polo aquático com a natação me acompanha até hoje. Eu participo de campeonato master, inclusive participei de um recente aqui em Brasília, participei de um campeonato na África do Sul no início do ano. Mas por que master? Pela idade, né? Você está tão jovem. Tem que ter... Ainda está adolescente ainda. Os jovens estão lá, né? O jogador polo aquático, o pessoal começa com 12, 13, 14 anos. Né? Você é famoso aí nessa área. O pessoal fala muito bem de você na piscina, hein? Sou esforçado. O desembargador é um fenômeno na piscina. Foi nesse campeonato na África do Sul, tinha time de 30 a mais, 20 a mais, 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais,
e time de 60 a mais que tinha jogadores de 70 anos. Olha e era só. um verdadeiro festival, eu fiquei impressionado. 44 times jogando no campeonato. 44. Muito E bacana. você estava lá no meio. Tava lá. Olha aí. E o time do Brasil, né, ficou em segundo lugar. Eram várias categorias, na nossa categoria eram 7 times e a gente se destacou, porque foi um time assim meio... não tinha muito reserva, né? Então todo mundo tem que jogar, né? todo mundo cansado, que no polo aquático você troca muito, né? E a gente não tinha o que a gente chama de banco, né? Reserva. E mesmo assim a gente conseguiu se destacar e quase... E onde que vocês treinam o jogo aqui em Brasília? Aqui em Brasília, no Minas e no Iate. São os dois Iate. locais assim que tem mais polo aquático. É o Minas Tênis Clube. E você treina o quê? Toda semana ou uma vez por mês? Eu treino 4 vezes por semana. 4 vezes. Então você está em É, forma, magrinho. Obrigado. Tá esbelto. esbelto. E no dia que eu não vou ao polo aquático, eu faço musculação. Então, na verdade, eu faço atividade física todo dia. Aí, ó, por isso que eu falei, atleta, né? Realmente é um atleta. Não sei, sou atleta, mas todo dia, né? E a gente, quando cria o hábito, a gente sente muita falta no dia que não faz. É muito raro um dia que eu não vou para academia ou para piscina. Que bom. Hoje eu já fui para academia, amanhã Isso eu vou para piscina. Saúde e vida. Saúde e vida. Exatamente. E dá um equilíbrio mental também, te dá mais energia e ajuda muito também na parte intelectual. Isso E qual horário que você costuma trabalhar aqui no tribunal? Por exemplo, você vai estudar um processo, é mais de manhã, você estuda esses processos? Eu não tenho horário. Você não tem horário? Pode ser de manhã, tarde, à noite, madrugada? Desembargador de domingo a domingo. Assim, mas com alegria. Com alegria. Porque eu prefiro trabalhar, por exemplo, trabalhar 2 horas domingo, 2 horas sábado, do que talvez trabalhar 9, 10 horas na segunda. Então eu diluo o meu trabalho, até porque eu tenho que conciliar com a questão do esporte e outras coisas, eu prefiro diluir o meu trabalho todos os dias. E tem a área acadêmica também, exatamente, tem a área acadêmica. Então minha vida é diluída. Eu não gosto dessa ideia de que segunda, como se o trabalho fosse uma coisa negativa ou muito cansativa, né, como muitos fazem. Segunda a sexta nada disso. Exatamente. Trabalho é um prazer. Então, e como é um prazer, eu diluo. Né? Eu trabalho de sábado, domingo, feriado, né? E com alegria. Eu não estou falando isso no sentido de... mas eu também faço outras coisas também durante a semana. Né? Você vai me ver tanto indo ao polo aquático, trabalhando, escrevendo, preparando uma aula, tem os filhos. Prova, exatamente, dando atenção. Eu queria que você falasse mais um pouquinho dos seus filhos. São 3 filhos, né? 3 filhos. Os nomes dos filhos e o que eles estão fazendo. O mais velho é Leonardo Henrique. Ele tem 27 anos, está advogando, está muito bem. O do meio tem 20 anos, Eduardo, também está fazendo direito. E o mais novo tem 17 anos, está no ensino médio. 3 homens, né? 3 homens. João Henrique. Muito bem. E todos a cara do pai, né? Não, nem tanto. Nem tanto. Não, tem um filho ali. Eu acho que o Leonardo e o Eduardo são mais parecidos. Agora eu queria que você explicasse para todo mundo que está acompanhando qual a diferença de ser promotor, presidente do Ministério Público e agora ser desembargador. Você notou muita diferença ou não? Muita. De um lado, não, Ministério Público, agora Tribunal de Justiça. A matéria-prima, salvo o procurador-geral, que é um gestor, né? Antes, todos você lida com o procurador-geral também, mas você lida com outros temas de gestão, de tratar com pessoas, de exercer liderança, são habilidades que muitas vezes a gente não foi exatamente treinado para aquilo, né? Agora, ser promotor, procurador de justiça e desembargador, você tem a base teórica que é o estudo do direito. Mas eu diria, e eu não digo isso porque estou atualmente integrando com muita alegria o judiciário, a responsabilidade do judiciário é maior. Né? Aqui você toma a decisão. Porque a sua assinatura vai realmente mudar a vida ou vidas das pessoas. Né? Então, afeta diretamente. O Ministério Público, como ele é parte, ele muitas vezes ele apenas requer para o judiciário. Certo. Então, assim, e muitas vezes o promotor, ele requer, né? Eu estou pensando no promotor na área de uma ação civil pública, ele faz 3, 4 requerimentos,
E ele não tem, não que ele não tenha, mas o nível de responsabilidade é diferente. É diferente. Então seria uma diferença Eu percebo da uma carreira diferença. do Ministério Público e no Poder Judiciário. Então, assim, o cuidado, talvez meus colegas do MP vão brigar comigo, mas né? Talvez o cuidado tenha que ser redobrado ou triplicado, né? Porque você está ali afetando diretamente com sua decisão a vida das pessoas, envolvendo questões de família, envolvendo questão patrimonial. Então, isso é muito sério e muito responsável. O volume de trabalho também no judiciário é maior, né? Eu passei por várias áreas no Ministério Público, algumas também com volume muito alto, mas aqui eu quero... O volume aqui é muito maior. Muito maior. O pessoal pergunta aí como é que está o volume. Eu falo, não, 5 a 6 vezes mais. E tem muita saudade do Ministério Público? Não, eu tenho uma saudade boa. Não uma saudade no sentido de, queria voltar. Até primeiro que o Ministério Público é nosso vizinho, então tem sempre contato com os colegas, né? E segundo que é ciclo da vida, né? E não dá para voltar mais. Exatamente, né? Teria que fazer um concurso de novo, né? Tá certo. Então, uma saudade nesse sentido positivo, não naquela saudade. Tá certo. Você está feliz, alegre, como desembargador? Estou muito feliz, muito realizado, principalmente por estar podendo colocar alguma coisa das minhas reflexões acadêmicas, trazer para o tribunal, né? Isso é muito bom. 57 anos, vai completar, jovem, teria mais... Eu não sei se 57 18 anos, tão jovem, mas... 18 anos aqui no tribunal, né? Qual é o seu projeto aqui no tribunal? Pretende ocupar o cargo de administração? Porque você, pela sua idade, pode até chegar a ser presidente do tribunal, corregedor. Tem idade para isso. Você tem algum projeto ou não tem? Eu já era assim, mas depois da pandemia eu só faço projeto para 6 meses. 6 meses? 6 meses, talvez um ano. Então eu estou muito feliz aqui no tribunal e eu penso como eu posso melhorar a qualidade do meu trabalho como desembargador da 6ª Turma Civil. Né? Qualidade. Quem é que trabalha com você lá na 6ª Turma Civil? É a desembargadora Vera Andrigue, desembargador Alfeu, desembargador Arquibaldo e a desembargadora Soníria. Uma turma com muita harmonia, a gente conversa bastante, muito respeito na divergência, muita fluidez do trabalho. Estou muito feliz com isso tudo. Muito bem. O que nós vamos mudar aqui no tribunal? Você que tem essa experiência de Ministério Público, eu vou voltar ao termo que eu usei, presidente do Ministério Público, 2 vezes, 2 mandatos, 4 anos, uma experiência na administração enorme. Você tem alguma proposta, alguma sugestão, né, para nós mudarmos aqui, para melhorarmos a prestação jurisdicional? Selo diamante, né? Quem sou eu, 3 anos e meio de casa, vai falar, não, precisa mudar isso. Não, mas eu tenho alguma... Tem que ter cuidado. Pensa em alguma coisa. Quem é esse novato, né? Como se diz aí, querendo falar do... Eu já realizei até algumas iniciativas, se é que me permite. Nessas questões, eu acho que o tribunal tem algumas iniciativas e poderia aprimorar nessas questões que envolvem processos repetitivos, né, que tem os instrumentos próprios, IRDR, o recurso especial repetitivo, mas quando a gente tem os chamados litigantes habituais, me parece, e eu já tive a oportunidade de conversar na segunda vice, a questão de trazer essas pessoas para um diálogo, eventualmente envolvendo o Ministério Público. Por exemplo, vamos falar da área de superendividamento. Nós estamos vendo que tem um Banco de Brasília, né? Isso não é segredo, né? Tem muitos processos com superendividados do BRB. Tinha que fazer um trabalho preventivo, chamar a diretoria jurídica do banco, eventualmente até a presidência, e ter um trabalho com o Ministério Público, ajudar e fazer talvez um intermediado pelo tribunal, um grande termo de ajustamento de conduta para prevenir superendividamento, só para dar um exemplo. Certo. Né? Então, assim, claro, o judiciário ele é inerte, mas ele tem, hoje a legislação permite, né, e tem a vice-presidência para isso, ter alguma iniciativa um pouco, talvez, mais dinâmica, pensando no sentido macro. Né? Aí tem questões envolvendo
E já teve, inclusive, um resultado positivo disso, envolvendo a questão da creche, envolvendo o Distrito Federal. Isso foi um trabalho A semana de conciliação, Isso, exatamente. o resultado foi muito positivo. Porque para evitar um micro litígio, tentar resolver ele em macro. E o tribunal pode ter essa iniciativa também. Ele não precisa ficar só dependendo dos atores como Ministério Público, Defensoria Pública. Aliás, pode até ser a iniciativa daqui trazendo essas pessoas. Certo. Né? Eu acho que é uma coisa a ser aprimorada. Eu acho excelente a eu acho que é a ser ideia. aprimorada. Que muitas pessoas não têm como pagar suas dívidas. Sim. E esse seria o momento para, por exemplo, você citou o BRV, fazer um acordo, facilitar também. É melhor receber a longo prazo que não receber nada. Eu penso em duas perspectivas. Essa de resolução do acordo, mas também um questionamento para os bancos, por que as pessoas estão super endividando, muitas vezes a responsabilidade é do banco. Que não orienta. Que não olha com cuidado o orçamento daquela pessoa. Isso está na lei. Crédito responsável significa olhar, e muitas vezes a situação do banco ela é delicada, né? Porque eu estou ali para vender crédito. Mas eu tenho que muitas vezes olhar o perfil daquele consumidor e falar assim, você não pode assumir mais nenhum empréstimo. A imprensa divulgou há poucos dias, você deve ter visto uma matéria falando dos militares. Tem muitos militares da PM, da Polícia Militar do DF, com problema de endividamento. Isso gera um problema familiar horrível, né? E gera... Tiveram a facilidade para o crédito e agora não consegue pagar. Então, tanto na questão da solução, né, dos acordos, mas a questão do futuro, de evitar novas concessões de crédito irresponsável. Esse termo está na lei, crédito responsável. Né? É só um exemplo, né? Tem vários outros, muitos deles que envolvem o DF. O Banco do Brasil também tem algumas demandas aqui, e uma delas, até que a diretora jurídica do Banco do Brasil também é professora do CEUB, eu cheguei a conversar com ela. Por que não conversa com o tribunal, essas execuções que tem aqui, para ver se tem uma solução? Ela adorou a iniciativa, assim, deu... Certo. Né, não estava falando institucionalmente, mas estava dando uma ideia, né? Porque eu estava... Certo. E só que depois ela comentou que nesse caso específico, enfim, não vou abrir, que a questão é longa, não dava para o Banco do Brasil fazer acordo... uma série de fatores, mas que a iniciativa de procurar o Banco do Brasil, num caso de demandas repetitivas, que ela é muito boa, que o Banco do Brasil estava disponível para corrigir ações futuras e fazer conciliações também. E aí resolve em massa, certo. Entendeu? Desembargador, eu já citei aqui, faltam 18 anos. Se nós pensarmos na compulsória, aos 75 anos, Vossa Excelência seria mais 18 anos trabalhando aqui no tribunal. Pretende continuar na turma civil ou tem algum projeto para mudar para o crime? Não, pretendo continuar. No civil. Porque está na sua área acadêmica também, você é especialista em direito consumidor. Pretendo continuar na turma civil, na área civil. Acho que eu dou uma contribuição maior, acredito eu, né? Mas também eu gosto da área criminal, né? Não tenho tanto colegas do Ministério Público quanto do Judiciário, né? Tem uma área, aquela área e não gosto, não tem tanta aceitação da outra. Não, eu gosto também da área criminal, mas eu pretendo continuar na área civil. Ótimo. Se me permitirem. Com certeza. Bom, eu já perguntei do projeto de vida, o que você sonha. Você quer acrescentar algum sonho que você tem? Não, assim, o meu sonho, eu estou em plena realização de um sonho, né? Então, na verdade, né, estou muito feliz em estar aqui no tribunal. Eu já falava isso antes, é um tribunal de excelência. Eu não comecei a falar depois que ingressei. Primeiro que não sou eu que falo, é o CNJ. Né? Então, me dá muita alegria e deve dar aos servidores, às pessoas da casa, saber que você entrega o resultado. Né? Você entrega, né? Não tem aquela sensação de que os processos que entram no meu gabinete no mês, eles saem no mesmo mês. Certo. Então, é um tribunal rápido, que tem qualidade, e isso dá satisfação. Né? Então, acho que seria um pouco angustiante a realidade que outros tribunais vivem, que tem um volume muito grande de trabalho sem essa possibilidade de fluxo. Né? Claro que... então, é isso. Né? Agora, eu profetizei a sua vinda para o tribunal. É verdade. Não sei se você se lembra. E me ajudou você também. No primeiro mandato como presidente do Ministério Público, eu falava, Leonardo,
você tem perfil para ser desembargador. Vai pensando. É verdade. Isso influenciou alguma coisa ou não? Sim, claro que Porque sim. muita gente devia falar a mesma coisa. Um grande amigo meu também que, além de você, me permite o tratamento informal, o Getúlio também, que ele falava, você vai acabar vindo para cá. O Getúlio foi bom, desembargador Getúlio Moraes, porque o nosso decano, né, nosso eminente decano, né? E eu conversava muito com ele, eu tive uma alegria, eu era o procurador-geral e ele era o presidente do tribunal, então a gente compartilhava, né, fizemos várias parcerias e você estava sempre presente nas sessões como procurador-geral. Sim, nas sessões do Conselho Especial. Você não faltava às sessões. E foi um aprendizado, voltando à pergunta lá atrás, muito grande, né? Porque você começa, de repente, a ter que entender de execução orçamentária. Você assume a Procuradoria-Geral, eu assumi antes de tomar posse, eu estava dentro do Congresso Nacional pedindo emendas em favor do Ministério Público, né? E assim como ia também o assessor parlamentar do TJ, o André, né? E a gente se encontrava muito, a gente pedia emendas em favor do Ministério Público, emendas individuais, emendas de bancada, e eu aprendendo sobre aquilo, né? Tudo muito rápido, então você começa a ter que ter relações com outros atores, né, de uma forma diferente, de uma forma muito mais dialogada. Não estou dizendo que o promotor não dialoga, né? Mas de uma forma muito mais dialogada do que aquela do promotor criminal, do promotor do consumidor, enfim. E você foi aprovado 3 vezes pelo presidente da República, hein? Sim. Isso é quase impossível na prática, 3 presidentes bem diferentes. 3 presidentes Isso é bom assinaram isso é bom para mim. Nomeando procurador do Ministério Público, procurador-geral, depois depois desembargador. Qual é o segredo aí? E todas as vezes... Você já falou, né? Um bom relacionamento. E todas as vezes eu tive a sorte, não, pelo menos do Ministério Público, ficar em primeiro da lista, né? E isso ajudou. Se atribui ao bom relacionamento. E sim, a carreira vitoriosa também, né? A carreira bonita. Respeito que as pessoas têm pela sua carreira. Eu exerci também, não constou aí, eu fiz um trabalho, eu presidi, que também o desembargador Hector presidiu não é exatamente, porque a gente quando fala em ONG parece uma coisa meio ativismo, né? É o Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, que é o Brasilcom. Ele foi fundado pelo Antônio Hermann Benjamin, pela Ada Pellegrini Grinover, né? Entre outros autores do anteprojeto que geraram o CDC, eles fundaram um instituto científico. Qual o propósito? Debater cientificamente o Código de Defesa do Consumidor, através parceria com a Revista dos Tribunais, e fez o principal periódico da área de Direito do Consumidor, é a Revista de Direito do Consumidor, que é a parceria do Brasilcom com a RT. E os grandes eventos de Direito do Consumidor, eventos de 2 em 2 anos, eventos regionais, e eu tive a honra e a alegria de presidir o Instituto também por 4 anos. 4 anos. 2 anos mais 2 anos. Só no meio de medalhões, né? Exatamente. Bom, depois você também era um medalhão. Não, eu não. Depois do Hermann Benjamin presidir, do desembargador Eládio Lecei presidir, do procurador, subprocurador-geral da República, o João Batista, e a professora Cláudia Lima Marques, Roberto Pfeiffer, que é professor da USP. Aí eu também fui presidente do Brasilcom, na época, uma coisa bem interessante, acho que era até... Eu trouxe o Brasilcom de São Paulo para Brasília. Eu alterei o estatuto dele, a sede do Brasilcom, que é um instituto muito respeitado, posso até comentar um então, caso hoje muito interessante. Em Brasília. Em Brasília, uma sede aqui em Brasília, e virou a referência. Porque se no início justificava-se em São Paulo, porque os autores do anteprojeto eram de lá, muitos vinculados à USP, eles instituíram e botaram sede em São Paulo. 10, 15 anos depois, já não justificava mais. Eu acho que o debate está em Brasília. Congresso Nacional, né, Supremo Tribunal Federal, o Brasilcom atuou como amicus curiae de uma ação muito famosa, que é a DI 2591, que é a ação dos bancos. Certo. E desembargador, para ter uma ideia do respeito que o Instituto goza perante
vamos dizer assim, as cortes superiores, nós atuamos como amicus curiae. A professora Cláudia vinha a Brasília, a gente queria entregar documentos memoriais para os ministros, e eu lembro que em uma tarde nós conseguimos falar com 5 ministros. Olha só. Do Supremo Tribunal Federal. E qual é a vantagem disso? A vantagem disso por que a gente conseguiu essa agenda? Pelo respeito do Instituto, pela seriedade do trabalho. Né? E muitas vezes assim... os personagens famosos. Exatamente. Ali no intervalo da sessão, os ministros vieram conversar com a gente para falar da DI 2591, e que inclusive foi julgada, ela foi julgada a favor dos consumidores, ela foi julgada improcedente, que era um pedido de declaração de inconstitucionalidade da aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos bancos, né? A famosa ADI dos bancos. Né? E o Brasilcom teve um trabalho espetacular, e eu tive, eu estou falando do ano de 2008, 2009, né? Talvez até 2007. O trabalho do Brasilcom foi muito importante, e eu tive também a alegria de presidir. Depois o desembargador Hector também foi o presidente do Brasilcom na sequência. Né? Também queria registrar, porque acho que é importante. Carreira belíssima, uma vida bonita. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos e para as pessoas que estão acompanhando, porque essa entrevista, como eu disse, ela vai ficar eternamente aqui no YouTube. Qual é a mensagem que você quer para os alunos que estão pensando em fazer concurso, para o Ministério Público, Poder Judiciário, para os seus filhos? Queria que você também deixasse uma mensagem para os seus filhos. Difícil pensar assim. Os meus alunos eu tenho facilidade, né? Que eu dou puxão de orelha neles o tempo inteiro. Eu acho que o que eu digo para o aluno? O que eu digo para o aluno, o estudante de Direito? Que o curso de Direito é um curso fácil, relativamente fácil. Mas para você se destacar na profissão é muito difícil. Então você tem que começar a ter esta percepção na graduação e não ficar satisfeito com o seu MS, SS. Você tem que ir além do que o professor te exige. A sua diferença começa na da graduação. Eu falo demais isso com meus alunos. Levem a sério. Não estude só para a prova. Leve a sério. E falo também para os meus filhos, né? Em tudo, de aproveitamento, desde o ensino, aproveitar, respeitar o professor, aproveitar o tempo, né? Só que acho que é mais fácil os alunos te ouvirem do que os filhos. É mais fácil. Bom, é mais fácil. Filho, assim o filho, mesmo. às vezes, o tio fala, o filho vai ouvir. Né? Não estou dizendo que eles não... Né? Faz parte. Faz parte, né? Faz parte. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Mas os filhos estão vendo o exemplo o santo do pai. de casa não faz milagre, tem várias expressões para refletir isso, né? Mas eu estou muito feliz com meus filhos, cada um no seu caminho. E é engraçado que, para eles, eu nunca sugeri o curso de Direito, nada, tá? A absoluta liberdade, né? Para fazer qualquer curso. O mais velho foi para a área do direito, para advogar, não quer concurso público, está indo muito bem. O Eduardo, de 20 anos, ele também estava assim, um pouco na época falando assim, não, eu quero ser empresário. Eu falei, então faz direito. Porque o direito, né, quantos empresários que a gente vê depois de serem empresários destacados e vão fazer o curso de direito, né? Porque te dá uma noção das regras jurídicas que envolvem, né? Uma sociedade, né? Desde o formato das sociedades, né? LTDA, SA, direito tributário, direito trabalhista, direito consumidor, é importante ter essa base, porque eu acredito que questão de gestão é muito talento. Mas, enfim, então ele disse que quer ser empresário, eu falei, faz o direito. Aí, já no meio do curso, agora ele diz que está dentro daquela ideia mesmo também do idealismo. Ele falou que não, agora eu quero ser político. Eu falei, que bom, está no curso certo também, que o parlamentar ele tem que entender de direito ele quer ser político? Agora ele está... Mas ele pensa que é ser deputado, ele senador, presidente da República. Ele tem todo o meu apoio, né? Tá certo. Mas já não sabe também se isso... E o mais novo também ainda não definiu. Se quiser fazer medicina, psicologia, enfim. Então eu vou voltar a uma questão que você falou há pouco. Você falou que quando jovem você queria ser independente do seu pai. Seu pai era médico, um bom profissional, devia ter uma
uma vida social excelente, a remuneração. E o que você pensou disso? Ser independente do seu pai? Ser independente financeiramente, antes de tudo. Você pensava? Meu pai... Mas você morou com ele até que idade? Então, eu morei com ele até 21 anos, porque quando eu passei... Mas aí você foi morar sozinho? Fui morar sozinho, justamente com o Márcio Mafra. A gente alugou um apartamento, né? E a gente foi morar pensando já em... Mas morar sozinho, já pensando nessa independência? Pensando na independência e estudar em conjunto. E então, seu pai aceitou numa boa? Não, ele ficou feliz da vida, né? Porque meu pai saiu da casa dos pais dele com 15 anos. Porque normalmente os pais querem os filhos próximos. Não, é o contrário. Ele ficou feliz da vida e, tá certo. E porque a minha independência é que meu pai, ele sabe disso e... Está no céu agora. Ele senta lá, mas ele está aqui, né? Quem sabe está ouvindo de algum canto, e ele diz que ele sempre foi muito rigoroso comigo. E foi bom isso, né? Muito, mas muito mesmo. Foi. E aí eu falei, não, tá bom o rigor, mas eu quero pensar por mim, eu quero ter minha independência. E eu pensei que o direito, com essa possibilidade de começar a trabalhar o curso de medicina, você faz 6 anos, tem a residência, você fica ainda numa dependência muito grande, né, dos pais. Aí eu falei, não, o direito vai me dar essa independência e foi. Então você partiu para a independência com 21 anos. E deu tudo certo, Deu tudo certo. Graças a Deus. E ele ficou muito feliz com essa bandeira da independência que eu levantei aí. A gente sempre teve uma relação muito boa, muito boa. Desembargador Leonardo Rosque Bessa, para as suas considerações finais, fique à vontade. Não, minha consideração é agradecer, né? Dizer que esse projeto ele é muito bem-vindo, muito interessante. Acho importante ter essa história, né, que isso vai ficar aqui, né, para a eternidade e influenciando, né, para os que querem, talvez acompanhar um pouco, saber um pouco da história de cada um. Acho que cada desembargador deve ter uma história, tem uma história muito bonita e com certeza uma história inspiradora. Né? E é isso, né? Minha palavra final é de agradecimento mesmo e foi uma satisfação estar aqui. Bom, parabéns para você pela belíssima carreira, pela belíssima vida, pelo seu sucesso. Eu o conheço desde quando você tinha 24 anos, né? Não, e faltou... Você continua jovem. E faltou, Belinati, eu te agradecer, porque você fez parte, né? E foi uma alegria. Esse menino aqui, ó, esse menino, hein? Continua jovem, né? Lá. Continua um menino ainda, 57 E hoje eu cuido dos seus filhos, né? Academicamente, você sabe disso, né? Que professor dos meus filhos do mestrado, tá vendo? É isso aí. Parabéns. Deus abençoe a sua família, o seu trabalho e a sua missão, que é muito importante. Tá bom. Você já deu sua cota lá no tribunal, agora está trabalhando aqui no tribunal em benefício da sociedade brasileira e do mundo. Sim. Quando eu falo do mundo, porque as nossas decisões, para elas, não têm fronteira. É verdade. Muito obrigado. Então, parabéns, viu? Felicidades. Foi uma honra para mim falar com você aqui no programa Oral.